Bom dia. Hoje nós estamos aqui no domingo, primeiro domingo de abril, e nós vamos tentar estudarmos um pouco o Salmo 121. Eu peço para vocês a paciência se ultrapassar um pouco o tempo, para a gente poder ler o Salmo todo. Em 1350 a 60, eu tenho aqui um livro, o Decameron, do Boccaccio, que foi escrito logo após uma avalanche, no caso da peste negra. E o Boccaccio, ele escreve algumas coisas que nós podemos perceber aqui hoje, no Brasil e no mundo, que está acontecendo. Então ele diz alguma coisa assim: a doença subverte a ordem moral e civil. Então ele diz que o que acontecia no momento na sociedade. Ele está falando depois sobre um grupo de pessoas, de 10 jovens, 7 mulheres e 3 homens, que saem da cidade de Florença para um lugar mais afastado. E ali eles vão tentar, cada um por 10 dias, contar uma história. Mas antes da história ser contada, eles comentavam alguma coisa sobre a peste. E o Boccaccio tinha escrevido algo sobre o comportamento das pessoas. Então, algumas pessoas escolhiam a luxúria desenfreada, entregando-se sem reserva à bebida e aos prazeres elementares. Outros se recolhiam em grupo de oração, com práticas igualmente extremadas de autopunição. Muitos ainda ficavam entre esses extremos. E outras pessoas, como os narradores das histórias, eles rompiam o vínculo com o mundo, como no caso a cidade de Florença, e saíram para o lugar mais afastado. Bom, o que nós estamos vendo hoje no mundo? A gente está vendo muitas vezes o pior nas pessoas e também temos visto também o melhor das pessoas, né? Sempre aquela porcentagem de 50 por 50. Muitas pessoas trazendo algo de ruim para outras pessoas também, e nos relatos que a gente ouve e lê nos jornais, na internet, e outros fazendo o bem, tipo você sair como as pessoas estão saindo para alimentar as pessoas que estão lá fora, sem medo de pegar a doença, mas que estão passando a necessidade, a fome. O que é o Salmo 121? O Salmo 121 é um salmo de peregrinação. Alguns dizem que é um salmo de romagem, e outros dizem que é um salmo mostrando o quanto Deus é fiel em guardar os homens. Eu nunca vi na Bíblia que Deus é fiel aos homens. Eu sempre li na Bíblia que Deus é fiel à palavra dele. Mas aqui ele é fiel em guardar os homens. É um cântico de peregrinação e um canto de romagem. É quando o pessoal descia, subiam para Jerusalém para adorar Deus nas festas. Isso aqui nós não sabemos se é um diálogo único no coração de um indivíduo, ou se é um diálogo também entre os indivíduos. Mas talvez as convicções sejam as mesmas, tanto de um indivíduo como também coletivamente. Para que nós possamos entender que nós vivemos na coletividade, no mundo que é coletivo, e tudo o que acontece no mundo vai influenciar de alguma maneira as pessoas. Bom, então nós temos aqui o salmista que está caminhando para Jerusalém, né? Ou se não mesmo o indivíduo sozinho, ou com sua família, ou num grupo maior de peregrinos que vão para Jerusalém para adorar no templo a Deus. Então esse diálogo começa o salmista perguntando, essa pessoa perguntando e dizendo, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Bom, esses montes, acontecia muito de que ou essa pessoa está olhando para os montes de uma maneira em que ele tem medo, porque nos montes ficavam os salteadores, os ladrões, para roubar as pessoas no caminho para sua casa ou para Jerusalém. Ou ele estava olhando os montes como socorro, porque também nos montes da região adoravam-se outros deuses, como Astarotes e Balaíns e Baals. E talvez a pergunta fosse
Da onde me vem o socorro? Será que o socorro me vem desses balaíns, desses deuses, aonde as pessoas oferecem a ele as suas oferendas, crendo que esse Deus vai abençoá-lo e guardá-lo? Então ele faz essa pergunta, né? Da onde me vem o socorro? Se eu passar pelo monte, e será que eu vou ser assaltado? Quem vai me defender? Será que nós devemos colocar nossa expectativa, nossa esperança, nossa fé, a nossa vida na mão de governadores, na mão de presidentes, na mão de primeiros-ministros ou políticos do mundo inteiro? Será que são eles que vão nos defender? Será que eu vou colocar a minha vida na mão de pastores? Eu digo pastores porque eu faço parte dos evangélicos, de bispos, de apóstolos. Será que são esses que vão me ajudar, vão me trazer o socorro? Será que eu devo colocar a minha vida, a vida da minha família, dos meus entes queridos na mão de homens? Será que é de homens que vem o meu socorro? Então ele faz essa pergunta, de onde me vem o socorro? E ele então responde, no verso 2, não sei se para ele mesmo, ou se é num diálogo com outro, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro só vem de Deus. Esse Deus que fez os céus e a terra. Deus não fez só os montes. Aqueles montes em que ele está olhando e perguntando, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Esse Deus não fez só esses montes. Deus fez os céus e a terra. É confissão de confiança em Deus. Confiança é você se arraigar, é você se entranhar nesse Deus. É você jogar semente nele, é confiar de que ele é o teu Deus. E é por meio dele que você vai receber socorro. Isso não quer dizer que todos nós, apesar de nós podermos confiar em Deus, não quer dizer que nós não teremos dissabores na vida. Teremos doenças, teremos problemas econômicos, teremos problemas de doença. Isso não nos isenta disso. Crermos e confiarmos em Deus. Mas crermos e confiarmos de que Ele é o nosso socorro. Como continua aqui mais? Né? Ele não permitirá que você tropece. É o que eu estou dizendo. Não quer dizer que você não vai tropeçar. A única pessoa na Bíblia em que nós vemos que não tropeçou foi Jesus. Porque o texto bíblico diz que aos anjos dará ordem para que ele não tropece em nenhuma pedra. Nós vamos tropeçar quando nós confiarmos nele e deixar nossas vidas na mão dele. Quando nós tomamos a nossa vida e achamos que nós somos orgulhosos, e vaidosos e arrogantes, como o mundo inteiro era. E agora, por causa de um vírus que nós nem enxergamos, caiu de joelho o mundo, as potências, as grandes potências, os arrogantes da terra estão de joelhos, sem saber o que fazer. Quando nós estamos debaixo da proteção, olhando para Ele, não para os montes ou qualquer coisa que venha dos montes, ou seja homem ou economicamente, o que quer que seja. Nós então, quando estamos nele, nós estamos protegidos e aí sim, Ele não permitirá, porque nós estamos confiando nele, estamos arraigados neles, que nós tropecemos. Porque diz o texto, eu estou lendo na linguagem de hoje, e aqui está a linguagem da Revista Atualizada, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Aqui na Revista Atualizada diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Deus não vai cochilar. Ele nunca cochilou. Porque é Ele que é o seu protetor e Ele se mantém alerta quando você põe toda a sua confiança nele. Não é no Geraldo, não é em pastor nenhum, não é em governante nenhum, não é em político nenhum do mundo. É nele, somente nele.
Ele está sempre alerta. No verso 4 vai falar sobre, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Mas não é só para Israel. Nessa época aqui o salmista acreditava que era só para Israel, que esse Deus era só de Israel. Não, esse Deus nunca foi só de Israel. Esse Deus é de todas as nações do mundo, do Polo Norte ao Polo Sul, do Oriente ao Ocidente. Ele é o Deus da humanidade e ele não dormirá. Estará sempre alerta. Então, o salmista, o peregrino, o romeiro que está indo para o templo, ele vai dizer: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Volta novamente a certeza e a confiança que nós já ouvimos no outro versículo. Ele vai proteger você. Você imagina que aqui no versículo 6 vem sobre o sol e vem sobre a lua, você no sol, num deserto. E aqui diz que ele vai ser como uma sombra que o protege. Ele está à sua direita. E vai proteger, o versículo 6, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite, ele é a sombra. Ele é aquele que também controla o sol e a lua, os luzeiros, que aqui estão servindo como figuras de ameaças que afligem o homem. O sol no deserto, o sol com o céu sem nenhuma nuvem, mas ele é, figuramente aqui, ele é aquele que te protege de todo o mal. Voltando a afirmar, eu tenho que bater nessa tecla de que só quando nós confiamos nele, em mais nada, quando nós estamos arraigados, fundamentados nele, alicerçados nele. Depois nós temos então o verso 7, que também vai falar sobre a questão da confiança. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Nós temos então hoje que fazer algumas coisas que dependem de nós. Deus não vai lavar nossas mãos. Deus não vai fazer com que nós possamos andar pela rua e pela aglomeração, onde quer que nós estejamos, no mercado hoje tudo cheio, e nós chegarmos em casa e não lavarmos as mãos, nem passarmos álcool, e depois passar a mão no rosto do nosso filho. Nós temos coisas que nós vamos ter que nós fazermos, e depende de nós. Mas ele também está afirmando aqui que Deus protegerá, o Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida de todo o mal. Nisso nós podemos confiar nele, podemos acreditar. Ele vai então, numa questão até de militar, né? De proteger. E ele diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Os seus flancos, sua retaguarda, sua dianteira. É como está na sua casa, Deus vai proteger seu lado direito, seu lado esquerdo, à frente, atrás, em cima. Quando você colocar a sua vida e a vida dos seus nas mãos dele. No texto de Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 29, diz que Deus dizendo para o Jeremias para falar para o povo: porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Deus nunca pensou nisso, de que o mundo, ele não criou o mundo para o caos. Ele não criou o homem para o caos, para o homem se destruir. Fomos nós que entramos nesse caminho, não foi ele que nos colocou, fomos nós. Eu acho engraçado que as pessoas, quando passam problemas, eu vejo muito isso em filmes que eu gosto de assistir. Tudo que acontece foi Deus. Por que você me colocou nessa... Não foi Deus que colocou você nessa situação, foi você. Fomos nós. Não foi ele. Tudo que é de mal vem de nós.
E nós não podemos fazer muitas vezes como fez Adão e como fez Eva. Que quando Deus chegou para eles e perguntou: o que vocês fizeram? O Adão foi: a mulher que tu me deste. Ele estava o quê? Estava culpando a Deus e a mulher pelo problema que ele cometeu. E quando Deus chega para a mulher: o que você fez? Ela diz: não, foi a serpente, culpando a serpente. Eu já falei isso diversas vezes. Não é Deus, somos nós. Como diz o Sartre, no inferno é o outro. Não, eu digo, o inferno somos nós. Porque nós não confiamos em Deus. Não acreditamos e não obedecemos aquilo que Ele quer para nos dar o bem que nós queremos. Ele não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. É Ele que me protege, é Ele que me guarda, é Ele que me sustém, é Ele que é minha sombra quando eu confio nele. Ou senão nós vamos então confiar em nós mesmos. O mundo vai acabar mesmo, então vamos bagunçar tudo, zoar tudo mesmo. Ou vamos então fugir, vamos ficar num lugar legalzinho. Mas às vezes não dá. Não dá porque você não tem um lugar legalzinho, você não tem dinheiro economicamente falando. E bilhões de pessoas não têm essa condição para você se isolar. Mas você faz parte de uma sociedade. Você faz parte da humanidade. Quando eu falei que eu vi coisas horríveis nesse mês, das pessoas fazendo maldade com as outras, como se ela fosse inexpugnável, se ela fosse o Superman que não pudesse pegar o vírus, o outro pode pegar, então eu me afasto do outro. E eu julgo que o outro, só porque ele é mais pobre do que eu, porque ele é negro, porque ele é gay, porque ele é homossexual, que ele vai ter o vírus e eu não vou ter. Mas também vi coisas boas. E é isso que me faz ainda pensar e achar que o mundo ainda tem jeito, porque tem pessoas que são solidárias com as outras pessoas, com aquele que precisa, com aquele que está passando. Porque hoje, nessa situação, você pode dizer assim: não, eu tenho dinheiro. Bom, mas você tem dinheiro, mas vamos supor, você não tem gás para comprar. E o que adianta o seu dinheiro? Mas você vai precisar de um amigo, terrenamente falando. Mas acima desse amigo, desse familiar que você tem um outro que é 1.000 trilhões de vezes melhor, que é Deus. Então você faça a sua parte com o seu companheiro, com o seu irmão, com o seu amigo. E você então também faça a sua parte com Deus, confiando nele e colocando nele. No texto do Salmo 129 diz: se o Senhor não edificar a casa, vão é o trabalho daqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão é o trabalho do sentinela. Você pode fazer tudo, meu irmão. Você pode colocar cachoeira de álcool na sua casa direto, fogo em volta da casa. Mas se você não confiar nele, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não é da pessoa mais poderosa, não é do país mais poderoso, não é do político mais poderoso, não. O meu socorro vem do Senhor, que fez todos os montes e fez os céus e a terra. Ele não dorme. Eu adoro dar uma cochilada à tarde. E muitos países da Europa também cochilam à tarde, dão a sua siesta. Ele não cochila nem de madrugada nem à tarde, porque ele está preocupado com você. E o pensamento dele em relação a você é pensamento de paz, de bem, não de mal. Então, confia nele. Coloca a sua fé, sua confiança, a sua vida nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe os seus familiares. Que nessa semana que diz que as coisas piorarão, que piorem, mas que nós possamos então confiar em Deus. De que não é só a nossa vida, não é só o nosso egoísmo, egoisticamente, mas é todos. Vamos então buscar a Deus
em favor da nossa casa, em favor da casa do vizinho, mesmo que você odeie ele, mas peça a Deus em favor do mundo todo. Buscar a Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe e te guarde. Amém.